Você está escutando o podcast Entre Fraldas e Tetas, um produto da Liga NUPAP, em parceria com a Faculdade Paulo Picanso, apresentado por mim, professor Dr. Felipe Martins, coordenador da Liga NUPAP. Queria dar as boas-vindas a todos vocês, nosso primeiro episódio, tá, do nosso podcast Entre Fraldas e Tetas. O nosso episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre primeira viagem, da gravidez ao primeiro chorinho. Gostaria de agradecer a todos os presentes que estão aqui conosco, né? A Mariana, Juliana, tá? E a nossa convidada mais que especial, né? A Aline Lessa. Ela vai falar um pouquinho aí da sua experiência aí na maternidade, como foi desde ali do início, né? Até aí esse primeiro chorinho, que é um momento muito especial, né? Quando a mãe, né? Quando a família tem ali a criança nos braços, tá? Então, queria agradecer Juliana, Aline, Mariana pela presença, tá? E para iniciar, né, falando um pouquinho aí, né, hoje a gente vai estar vendo essa perspectiva, né, da primeira viagem, né, da gravidez, né, o que é que passa, né, o que é que a mulher passa, né, durante esse período tão importante, né, e tão desejado, né, nessas situações. E a primeira colocação seria, né, em relação ao desejo, né, de ser mãe, de ter um filho, de programar, né, ou até mesmo vídeo de surpresa, né, que a gente tem alguns casos que vem, né, aí depois do matrimônio, né, do casamento, ou você encontrou a pessoa ideal, vem ali, né, um bebê. A gente queria conversar um pouquinho, né, sobre essa temática. Então vamos lá. Então, assim, primeiramente agradecer a você, doutor Felipe, por participar desse podcast, né? Um assunto muito bacana. Eu acho que para você que está assistindo, uma mulher que a gente, ser mulher, ela tem um sonho de pretender realmente ser mãe. Claro, eu sempre conversei com minha mãe, eu queria construir minha família. Então, assim, eu queria fazer os passos, estudar, casar e ter filho. Claro que o universo, às vezes, ele não conspira ao nosso próprio favor, né? Tudo foi inverso. Então, claro que eu concluí meus estudos, eu fiz a minha faculdade em recursos humanos e aí logo eu me juntei. Então, quando eu me juntei, aí veio o inesperado. Claro que a gente não tinha nada programado. E aí foi que um certo dia minha mãe em casa e eu mesmo, incrível que pareça, eu não reconheci nada diferente em mim, porque eu era muito fofinha, gordinha, mais gordinha, né? E então, bem antes, eu tinha uns 30, ia fazer uns 30 anos por aí. E aí, eu tinha 28 para 29 anos quando eu descobri minha gravidez, né? Minha primeira gravidez. E aí, minha mãe disse, mulher, eu acho que tu tá diferente. Tu tá grávida. Ela que descobriu antes de você. Isso. E só que minha menstruação era assim, eu tinha micropolicístico. Vinha e mês não vinha. Tinha mês que era certinho. Então, pra mim, tudo faz. Claro que eu tinha sempre um sonho de ser mãe. Mas não aquela coisa, ai, será que eu vou estar grávida? Ai, não sei o quê. Não, né? Então, assim, eu acho que tudo era a vontade de Deus. E aí, em seguida, eu fiz o exame, né? Quando eu fiz o exame, né, que foi do beta-HCG, que é muito importante a gente fazer, não fui naquela farmácia, eu fiz realmente pra ter a certeza. Pra ter a certeza. E aí, quando eu fiz o exame, aí eu pensei, eu disse, meu Deus, será que eu estou grávida? Então, quando eu vi realmente o exame e deu positivo, eu fiquei muito assustada. Porque a gente nunca está preparada, porque é uma mudança muito radical. É diferente você ter uma aquisição na sua vida, de comprar um celular, de comprar um carro. É um ser que vem dentro de você. É uma coisa assim de Deus, que não tem como você mudar. E aí eu passei uma semana muito bem, sim, meio perturbada mesmo. Chorava muito. E feliz, graças a Deus, sempre pedia muito a Deus que viesse com saúde. Então, assim, foi uma festança para a família, né? E aí, quando eu fiz esse exame que veio, aí eu fiquei pensando, meu Deus, é uma mudança radical na minha vida. Então, eu tinha planos, meu sonho de ser dentista. Né? Eu já trabalhava, porque eu já fui atendente. Então, assim, para me chegar onde eu estou, foi uns degraus na nossa vida. Eu acho que a gente tem que passar por degraus, né? Eu já fui atendente de dentista e me formei em recursos humanos. Aí eu fui crescendo aos poucos nessa empresa. Saí, fiz um técnico em contabilidade, fui trabalhar em um hotel.
Aí desse hotel fui supervisora financeira. Aí eu consegui fazer a graduação em odontologia. E aí foi toda mudança para criar minha filha. Então, assim, é uma mudança. Então, para você ter realmente um sonho de ser mãe, você tem que abrir mão de muita coisa. É uma mudança tanto para si, para sua vida, tanto familiar, tanto para cônjuge, se você realmente for casado, ou então se for mãe solteira. Então, tem mudança psicológica, mudanças hormonais. Então, assim, é uma mudança tudo em sua vida, né? Até mesmo, assim, espiritualmente, que você tem que ter. Então, isso foi durante a minha gravidez, eu fui me preparando, né? Claro que eu sabia que eu seria uma boa mãe, mas eu sempre buscava para eu dar o melhor. Que os passos que eu desse errado, mas futuro eu desse aquele passo melhor. Além de você querer evoluir por você, você queria evoluir por ela também. Por ela né? também. Então, assim, eu preciso dar. Então, agora, eu não vou caminhar sozinha. Então, foi daí mesmo que eu procurei melhorias, entendeu? E é tão importante assim a gente pontuar, assim, né? Eu não tenho o momento de fala em relação a isso, porque eu não sou mulher, mas assim, toda a problemática, né? Toda a construção, porque querendo ou não, né? A mulher, ela tem ali o dever, né? Digamos assim, a situação de como esposa, como mulher, como amiga, como mãe, né? Tem também a questão do autocuidado, né? Que a mulher tem que se cuidar, né? Então, assim, do trabalho também. Então, assim, todo aquele peso vai para a mulher, né? Eu sempre coloco assim nessa situação. A mãe, eu acho, né, assim, para a mulher, ela se torna mãe no momento que ela descobre que ela está grávida. E o pai é somente quando o filho nasce, eu vejo assim muito isso, né? Verdade. Claro que a gente tem, né, companheiros e companheiros, né? Muitos pais estão ali desde o primeiro momento, às vezes o pai, ele tá ali acessível, mas não tá tão envolvido ali, porque a mãe praticamente é o sujeito ativo ali da situação, né? Ela que passa pelo processo de modificação pelos 9 meses, né? E o pai, ele fica ali meio que não sabe como agir. Eu acho que na verdade é isso, né? Porque Isso. não tem o que fazer, né? O vínculo é muito maior com a mãe. Muito maior com a mãe, E fora exatamente. o autocuidado em si durante a gravidez, porque são séries de acompanhamento, né? Fora o pré-natal, que ele é principal. Você tem que cuidar da sua saúde bucal, que você tem que... Eu ia pelo menos 3 em 3 meses, né? Porque tem um problema periodontal que pode surgir, né? As evoluções da cárie, porque a sua autoestima, ela realmente baixa. Fora o cortisol, que é o hormônio do estresse. Não é que eu era estressada, eu me achei mais sensível. Eu chorava por tudo. Era por tudo mesmo. Então, assim, até falar, eu sempre gostava de falar, a gente do setor de contabilidade, aniversário, e ele escolhia sempre alguém para ir lá, para falar, para dar os cumprimentos. E a Aline vai, que é muito comunicativa. Eu mal começava. Eu disse, gente, já tô começando a chorar. Então, daqui pra frente, pelo amor de Deus, não me bota mais, não. Quando eu tô fazendo papel, foi aqui. Então, assim, a gente vai querer você. Então, assim, sempre os 9 meses eu fui me habituando a isso. E aí, eu conversei com o meu próprio, né? Meu próprio ginecologista, o obstetra, que ele era o mesmo. Ele disse, Aline, tudo isso é normal. Você foi se habituando à instabilidade. Isso. Fora que eu ficava inchada, né? Fora o tireoide também, ela altera também, que é ou vários outros exames que a gente tem que fazer, o T3, o T4. Então, assim, são rotinas de exame que você precisa fazer. As vacinas, ela tem que estar atualizada. Então, assim, para vocês, mamães, né, futuras mamães que precisam, né, engravidar, é um compromisso muito bom, né, mas para a gente enfrentar esse período de 9 meses, para quem não está preparado, tem uns que quer, eu conheço os colegas que investem, né, para ser mamãe, ser futuras mamãe, é um investimento, não consegue fazer uma gravidez, né, como permitimos durante esse decorrer da nossa vida, mas tem outras que não, se frustram. Então, isso é muito relativo. Eu sempre quis ser mãe. Então, para uma pessoa que não está preparada, como adolescentes de hoje, né? Agora estão colocando até o chip, né? Para evitar essa gravidez, isso é muito bom, né? Então, para as pessoas que não estão preparadas para receber isso em você, fora o tratamento psicológico, tem que ter. Então, se você visar, não é só a gravidez.
tem um conjunto, tem família, tem que estar perto, tem que ter um diálogo, tem alimentação, tem uma atividade física. É toda uma rede de apoio. Que Toda você uma tem que estar rede de inserida, apoio, né? isso. Agora, falando sobre isso, né, sobre esse sentimento, tudo, a gente precisa também falar o que muda, né, no corpo da mulher, porque não é só o corpo que transforma. É todo um conjunto, o corpo, a mente, o coração. Eu me senti assim uma mulher mais madura. Eu tive minha filha com 31 anos. Às vezes eu digo que eu me arrependo de ter tido ela com 31 anos, porque eu não tive ela mais nova, né? Atualmente eu vou fazer 42 anos, então eu vejo a evolução dela ela já está com 10 anos. Então eu queria ter acompanhado isso mais cedo. É tão bom. E aí eu acho muito... Eu velha com 42 anos, tenho minha filha com 42 anos. Conversa, Ela sai. Aí, então, assim, eu sempre converso com minha filha como tudo. Eu não ensino ela, eu aprendo com ela também, muita coisa. E às vezes quando eu vou conversar com ela sobre tudo, educação, trabalho, estudo, às vezes eu até fiz uma brincadeira com ela. Filha, você prefere o amor ou o dinheiro? Ela falou, mamãe, o amor. E isso me emocionou, né? Que ela tem você como exemplo, né? Assim, como o porto seguro, né? Como alguém confiável, né? O amor que ela tem, né? Que ela conheceu, ela partiu de você, né? Porque você sempre vê que teve. tá no caminho certo, né? Exatamente. Inclusive, essa semana, acho que eu até falei com o doutor. Isso. Gente, mãe, é isso, a gente muda muito, né? O psicológico, o nosso coração, né? E espiritualmente, muda tudo. Então, essa conexão que a gente tem com o nosso filho, mãe, é isso. Você tem que abrir muito, você tem que saber educá-la. E eu tive uma relação com minha filha, eu sempre busco dar o melhor. Então, eu não pretendo dar tudo que ela quer. Eu pretendo dar tudo para ela que o mundo tem para oferecer, né? Porque quando a gente não faz o nosso filho chorar, o filho pode fazer a gente chorar. Então, nesse momento que às vezes eu me emociono, é o que ela me ensina diariamente, né? Então, assim, sempre converso com ela em tudo, né? Isso ela me ensina mais. Então, vocês, futura mamãe, não é que a gente ser mãe, você tem que educar o filho com puni-las, mas não, o diálogo, ele é fundamental em tudo, né? E às vezes eu me sinto mais sensível em tudo. Eu não consigo, às vezes... Ai, mamãe, às vezes você grita comigo, mas a forma de eu puni-la a ela, né? Então, assim, filha, sempre escolha o amor. Se alguém te oferecer uma coisa, ofereça o amor. Então, se alguém um dia lhe pegar isso, se alguém lhe empurrar, sempre você responda com amor. Então, o nosso corpo, a nossa mente, eu acho que minha mente mudou mais do que o meu próprio corpo. Que muitas pessoas dizem, tô aparentando muito uma menina, mas a gente sente o nosso corpo mudar. A nossa pele muda, né? O nosso cabelo muda. Então, assim, se você não se cuidar, a gravidez para uns faz bem, agora para outras não faz bem. Então, eu acho que para mim, a minha filha, ela me trouxe muita coisa melhor, né? Eu acho que o crescimento pessoal, espiritual. E com o tempo, eu fui eu vendo que a minha aparência também ela valia muito. E hoje eu me cuido mais. Certo? Você acabou de responder um tópico que eu ia pontuar, era que, assim, se existia algo que você aprendeu sobre você mesma, né, durante a gestação, né? Porque eu acho que, como muda muito, né, você pontuou aí, né, não que você não fosse uma pessoa que é uma pessoa religiosa, que procurasse Deus ou que fosse à igreja, algo do tipo. Mas acaba que muda tudo em todos os setores, né? Todas as vivências, convivências, né? E eu acho que você consegue visualizar o mundo de uma outra forma e de uma outra ótica, né? Não é só mais sobre você, é sobre você e sobre nós, né? Tipo, são mais de um, né? Eu acho que isso que transforma, né? E você lembra, assim, da primeira reação, ver o positivo, assim, em relação... Que sentimentos passam na sua cabeça quando você recebeu ela nos braços? Como foi, assim, essa situação? A gente passa, assim, com a gente pensa tudo. Meu Deus. Quando o dia que a minha filha ia nascer, ela nasceu no dia 13 de janeiro de 2015, às 11h30 da manhã. Nasceu com 4 kg, 275 kg. E aí, quando eu escutei o chorinho dela, né? Eu falei, meu Deus, é uma comunicação.
é bom para os pais e bom para a criança. Né? Porque ela saiu de tipo uma sacolinha sem ar, né? E ela foi para um mundo externo, onde ela ia ter um oxigênio. Então, ela ia respirar. Claro, de uma forma diferente. Então, quando eu a recebi, né, os anestesistas, os enfermeiros e médicos, colocar ela no meu... em cima de mim, eu falei, meu Deus, é real. Então, assim, você só pensa nisso. Então, assim, hoje eu sou mãe. Né? Então, quando eu tive a fase da amamentação, que é muito importante, né? E alguns colegas, tu vai ficar com os seios caídos e tal. Eu digo, não tenho isso. Então, eu respeitei tudo. Quando a minha filha nasceu, o primeiro chorinho, eu fiquei, assim, muito lisonjeada por Deus me dar esse dom, né? A pessoa fala assim, você vai ficar com a sua mama caída, mas olha o ato que você tá fazendo, você tá alimentando o seu filho, é a coisa mais linda que você podia fazer na sua vida, entendeu? Então, eu acho que você viu dessa forma também. Foi dessa forma. Você não ligou pro impacto estético que isso ia causar em você. Não, porque a nossa mente muda, né? Acho que a gente não é só. Agora eu tenho ela, é um conjunto. Então, se eu vou, ela tem que ir também. Se eu tenho que dar, eu também tenho um para mim, eu tenho que ser para ela também. Então, se eu tenho um biscoito, então a metade é minha e a metade é dela. Isso é muito importante. E como foi assim, um processo de se preparar emocionalmente para o nascimento? Porque eu acho que deve ser um turbilhão, né? Ajeita aqui, ajeita ali, ajeita aqui, ajeita mala, coloca roupinha, tem que lavar, tem que desinfectar. Eu fiz tudo isso com minha mãe, né? Minha mãe foi assim um ponto para mim fraco, porque tudo... Não é fraco que eu digo assim, emocionalmente. E ela foi uma pessoa, um ponto muito forte, que ela me ajudou em tudo. Ela falou tudo que você imaginar. Vai acontecer isso. Eu tive cesárea porque eu não podia ter normal. Porque ela estava muito gordinha, eu engordei 10 quilos. Então, isso é uma alteração do nosso corpo. Porque a gente come muito, a nossa fome aumenta. E o nosso corpo pede, né? Porque são dois. É você... e o que está dentro do seu ventre. Né? Então, assim, a alimentação, quando eu vi que eu estava engordando, eu fui para nutricionista. Foi aí que eu fiz esse acompanhamento, porque eu já estava tendo pré-diabetes. Né? Então, justamente os exames que eu fiz, aí eu vi como é que estava alterando minha diabetes, minha glicemia, como é que estava minha pressão, para que tudo corresse bem. Então, num dia que eu não dormi. Então, foi assim um momento que eu disse, mãe, tantas horas, eu não sei o que ela vai nascer, mas já eu vou ser mãe, né? E minha mãe disse assim, e vai dar tudo certo. Não tenho dúvida que você vai ser a mãe. Então, assim, é uma palavra muito forte, mãe, né? Então, assim, é uma referência, como hoje eu mãe, e olhar para minha mãe e dizer assim, meu Deus, minha mãe, o que minha mãe fez por mim, eu estou fazendo pela minha filha. E você falou aí, né, que tem uma relação muito boa, né, muito positiva com a sua mãe, né, até hoje. E você teve assim algum medo, algo assim que você passou que você não compartilhou com ninguém ou que você guardou assim para si? Não, é uma coisa tão nova, né? Eu assim, não diferente. tinha medo, porque eu fui muito bem acompanhada com minha mãe e uma moça que trabalhava lá em casa. Então, assim, eu fui tratada como princesa. Não, pra mim tomar banho, ela me levava na cama. Então, assim, eu tenho uma gratidão até hoje dela. Então, assim, o que eu tinha medo é a educação. Eu acho que o mais difícil é educar. Passar valores, né, pro Isso, eu filho. acho que esses são os princípios mais importantes de uma relação da mãe com o filho. Então, até hoje, às vezes, quando eu erro com minha filha, né, que ela conversa com minha mãe, e minha mãe diz, porque você está sendo assim. Então, eu vou ter que tentar adaptá-la para que isso não ocorra mais. Não é questão de eu falhar, não ser mãe com minha filha,
Isso é muito importante também, a rede de apoio, né? Que eu acho assim que as famílias, a mãe, né, em si, ela tem e ela tem que ter, né? Isso. Por conta que às vezes é uma coisa assim que às vezes a gente sempre pontua, né? Ninguém sabe de tudo, né? A gente vai aprendendo, a gente tá na vida, Com tá aprendendo certeza. constantemente, É mamãe né? de primeira viagem. Exatamente, né? Então, assim, você acaba que absorve um pouco da sua mãe, né? Absorve um pouco, passa para sua filha. Isso. Às vezes tem a relação da avó com a filha, Isso. né? E eu acho que é muito importante essa interação, né? Quando você tem tanto a sua construção própria dos seus valores, né? Que você já herdou muito da sua mãe e diretamente da sua mãe, né? Ali fazendo o papel da avó. Isso é Com muito bom, que é certeza. muito presente, né? E não existe curso pra ser mãe, né? Às vezes eu brinco assim com a minha mãe. Mãe, parece que a senhora fez um curso, mulher, porque a senhora é perfeita. Mas a gente sabe que não tem. Você vai aprendendo no dia a dia. Vai né? aprendendo no dia a dia. E com os erros da sua mãe, que você tenta corrigir com a sua filha, às vezes, não é? Isso. Isso é muito importante, porque é uma prática diária que você vai se aperfeiçoando a cada dia mesmo. É. Né? Eu acho também que conta muito com suas crenças, com suas fé, né? Eu sou católica, um diz que eu sou crente, então assim, eu acho que está muito na sua cabeça. O que você quer, né? Eu acho uma responsabilidade muito grande uma palavra chamada mãe. Mãe não é você só dar a luz daquele filho, mas aquele acompanhamento, né? Então a gravidez, no momento que você descobre que você está grávida, então, o que você vai pensar daqui para frente? São 9 meses que você tem que trabalhar o seu psicológico. E quando a pessoa não está preparada para uma gravidez, o que acontece? O abandono, né? Porque ela não está preparada tanto espiritualmente, tanto financeiramente, que abala. Então eu pensei assim, meu Deus, o que eu tenho que ver daqui para frente são os princípios e valores que eu tenho que dar para minha filha. Que o que eu falhar, eu tentar corrigi-la. Eu sempre conversava isso com minha filha. E depois de tudo que você viveu nessa primeira viagem, o que você diria para a mulher que está sonhando em se tornar mãe agora? Esperar a vontade de Deus, né? Se não chegou ainda, espere a vontade de Deus. Porque às vezes quando a gente tem tanta vontade de acontecer algo, né? Nem acontece. Eu era, claro que eu tinha o sonho de ter minha família, mas aconteceu num mundo que eu não estava preparada. E para que ela fique, eu quero ser mãe, né? Se prepara espiritualmente para a gente ter um filho. Eu quero ter muito meu filho realizar, né? Então isso é muito importante quando você ter seu filho, essa conexão muda muito, a nossa cabeça muda muito. Então às vezes quando eu era adolescente eu achava que era muito feliz. Não tá perfeita a minha vida, mas quando eu me transformei em ser mãe, eu me arrependo de não ter tido a minha filha mais cedo. Era isso que faltava. Era isso que faltava na Você minha vida. alcançou sua plenitude. Plenitude. Teve sua Então, filha. hoje eu me sinto uma mulher realizada, né? Tenho minha filha, eu aprendo muito. Hoje eu sou casada, agora eu sou formada, já estou no mestrado. Então, assim, a nossa vida são degraus. Então, se aquela mulher que sonha ser mãe, tudo na nossa vida tem um degraus. Então, hoje ou amanhã mais cedo, essa preparação, Deus está preparando você. Se o seu filho não chegou nesse momento é porque você não está preparada, né? Então, se você acha que está preparada, mas para Deus não está. Exatamente. Eu queria só agradecer, né, esse momento, um momento muito especial, né, de compartilhamento e de conhecimentos, experiências, né. Queria deixar uma mensagem para você, né, mamãe, família aí que está pensando, sonhando, né, se preparando para ser mãe, né, construindo a família. Se você chegou até aqui, né, respire fundo. A jornada da maternidade, né, e da paternidade começa muito antes, né, do teste positivo e vai muito além do nascimento, né, como a gente vê aqui com as experiências que a Aline nos compartilhou. E é feita de sonhos, de dúvidas, de esperas, de aprendizados, né, e muito, muito amor, né? Então você não está sozinho, tá? E nem sozinha.
Cada passo dessa caminhada é único e não precisa, né, ser solitário, né? Então isso é muito importante que a gente tenha uma rede de apoio, né? Aqui nesse espaço, né, de escuta e afeto, queremos caminhar juntos, né, a partir de agora, tá? E seja qual for o seu momento, tá? A tentativa, a descoberta, né, o medo, a ansiedade ou a alegria, né, de descobrir ali a gravidez, que saiba que está tudo bem. É um sentimento. E que estamos aqui, né? Então, entre fraldas e tetas, para te acolher e informar, né, e apoiar da melhor forma possível. Até o próximo episódio. E lembre-se, cuidar de quem cuida da gente também é um ato de amor, tá? Nosso próximo episódio, vamos falar sobre o título, né? Sinucas de Bicos, quem somos além de mães? Vamos convidar outras mães, né? A Aline também vai estar aqui presente com a gente. E a gente vai debater um pouco sobre essa perspectiva do olhar materno. Não fiquem aí de fora, acompanhem a gente nas nossas redes sociais e também no nosso próximo capítulo.